Durkheim considera Comte, Spence, Renouvier e tantos outros, Stuart Mill, como precursores da sociologia. Por quê? Porque eles já tratavam de questões sociais e eles já tinham essa preocupação em fazer uma ciência da sociedade. O contexto político crucial do Durkheim é o contexto de consolidação da Terceira República. Então, desde quando ele era adolescente até a idade adulta, essa foi uma questão sempre muito presente e que, de certa maneira, orienta todas as preocupações políticas que ele teve no decorrer da vida. Essa quase obrigação moral que todos os intelectuais da época sentiam de consolidar a República. Então, a luta dele foi primeiro fazer a sociologia ser uma disciplina ensinada na universidade, coisa que aconteceu já na Universidade de Bordeaux, e depois se tornar uma disciplina universitária. Para você, inteligente, mas não se pensa terá para você. Terá. Professora, primeiramente a gente queria entender qual que era o contexto histórico em que viveu Émile Durkheim. Certo, Durkheim é um francês que nasceu no século XIX, em meados do século XIX, mais precisamente em 1958, numa região de fronteira da França com a Alemanha, na região da Alsácia-Lorena. Durante a infância e mesmo durante a adolescência, ele presenciou vários conflitos de invasão da Alemanha por parte da França, mudança do Império para a República. Então, o contexto político crucial do Durkheim é o contexto de consolidação da Terceira República. Então, desde quando ele era adolescente até a idade adulta, essa foi uma questão sempre muito presente e que, de certa maneira, orienta todas as preocupações políticas que ele teve no decorrer da vida. Essa quase obrigação moral que todos os intelectuais da época sentiam de consolidar a República, que era esse grande ideal que surgiu na França desde a Revolução Francesa, que aconteceram vários contratempos. Então, a Terceira República foi o momento de fazer esse ideal que surgiu pela primeira vez de forma mais explícita em 1789 e que desde então se tentava tornar uma realidade. O Durkheim, então, sempre foi extremamente engajado com esse ideal político. Então, de fato, coisas desde a infância e adolescência dele, é possível dizer que tiveram uma grande influência sobre a postura política que ele adotou durante a vida inteira. E outro dado que é interessante de ser observado é que ele foi formado numa família de judeus com uma grande tradição de rabinos. Então, o bisavô, tataravô, o pai, o avô, todos eles haviam sido rabinos e ele deveria também ter se tornado um rabino. Ele foi enviado desde muito jovem para uma escola de formação rabínica e ainda criança ele decidiu que não era de forma alguma essa a sua vocação. Ele desde então resolveu ser professor e toda a trajetória dele foi orientada para esse caminho, até o momento que ele entrou na École Normale Supérieure para ser professor voltado à filosofia e durante esse período em que ele estudava nessa escola, que é uma instituição importante em Paris, ele teve contato com questões sociais da época e teve contato com a sociologia, com a ideia de sociologia, que ainda não era uma disciplina, mas já era um projeto, porque o termo já havia sido cunhado por um francês também, o Auguste Comte, e ele, desde aquela época, ficou muito interessado em tornar real essa ciência que se chamava sociologia, mas que ela ainda, na verdade, era só um projeto, ela ainda não havia se tornado uma ciência. Então, essa trajetória dele, desde a época da infância até essa idade, é uma trajetória que aponta para o encontro dele e para essa quase missão de formação dessa ciência da sociedade, que então foi chamada de sociologia. Qual foi o papel dele na formação da sociologia? Olha, na verdade, a gente pode dividir a importância dele em três aspectos principais. O primeiro deles é a proposição de um método, porque ele tinha essa convicção de que uma ciência autônoma, ela precisa ter um objeto próprio e um método próprio de investigação desse objeto. O objeto próprio seria qual? Seria a sociedade. E por isso seria fundamental para ele distinguir a sociedade dos indivíduos. E isso seria a grande diferença da sociologia em relação à psicologia.
Por isso ele insiste tanto sobre a ideia de que a sociedade é mais do que a mera soma de indivíduos. Ela precisa ser um fato diferente do que essa mera soma. Então, o primeiro ponto importante, a primeira grande contribuição foi a proposição de um método que está sintetizado num dos principais livros dele, que é As Regras do Método Sociológico, que foi publicado pela primeira vez em formato de livro em 1895, em que ele estabelece todo o passo a passo a ser seguido por qualquer um que pretenda fazer uma investigação sociológica. É importante notar que ele sempre deixou claro que essas regras poderiam ser alteradas com o próprio desdobramento e desenvolvimento da ciência, mas aqui estão esses procedimentos básicos. O que você precisa fazer para ter uma investigação que se considere uma investigação sociológica. O segundo elemento, bastante importante, foi a formação de uma revista chamada L'Année Sociologique, que era um anuário, que reuniu um grupo de intelectuais para pensar, a partir dessa perspectiva durkheimiana que começava a ser formada, vários aspectos da sociedade. Então foi a primeira criação institucional que fez a sociologia começar a ser respeitada como uma ciência. Então havia intelectuais especializados em religião, educação, economia, e todos eles se dedicavam a escrever artigos originais e fazer revisão de livros sobre o tema. E a terceira contribuição mais crucial foi a luta que ele sempre teve para tornar a sociologia uma disciplina universitária. Porque, obviamente, ela não era reconhecida nem como uma cadeira a ser ensinada e nem como uma disciplina. Então, a luta dele foi primeiro fazer a sociologia ser uma disciplina ensinada na universidade, coisa que aconteceu já na Universidade de Bordeaux, e depois se tornar uma disciplina universitária. Que desde então é possível falar em sociologia como uma disciplina e é possível falar na profissão de sociólogo. Por isso que ele é considerado um fundador da Por isso ele é considerado um dos fundadores, um dos principais fundadores da sociologia. Não por ter cunhado o termo, que isso foi o Comte quem fez, mas por ter tornado a disciplina algo institucionalizado e com um método próprio. A principal diferença entre Durkheim e os sociólogos, que podemos chamar de sociólogos, que o antecederam, como Comte, qual que é a principal diferença entre eles, o que foi determinante? Certo. Durkheim considera Comte, Spence, Renouvier e tantos outros, Stuart Mill, como precursores da sociologia. Por quê? Porque eles já tratavam de questões sociais e eles já tinham essa preocupação em fazer uma ciência da sociedade. Porém, a grande divergência do Durkheim em relação a eles dizia respeito, em primeiro lugar, à ausência de um método claro, à ausência de um método científico. E talvez o ponto mais importante seja o seguinte: ele dizia que esses autores lidavam com ideias e não com fatos. E para ele a sociologia precisa lidar com fatos, com coisas concretas. Ele diz que o Comte tinha uma ideia sobre o que era a sociedade. Ele tinha uma das ideias centrais do Comte é essa ideia de evolução da humanidade. O Durkheim diz que a humanidade ela não é um fato concreto e a evolução da humanidade não é um fato concreto. Ela é uma ideia. A humanidade não chegou a um termo final de sua evolução. Isso é uma criação do Comte, não é um fato observado. O Spencer era a mesma coisa. Ele, em momento algum, negou a influência desses autores, ele sempre reconheceu a sua importância fundamental, mas ele sempre diz, até o momento, esses autores tão centrais para nós lidaram com ideias, e a partir de agora nós precisamos lidar com fatos, com coisas. Por isso, esse argumento tão central dele de dizer que os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Ou seja, coisas que existem na realidade e que podem, sim, ser observadas. O que é um fato social, para a gente tentar definir isso? Certo. Bom, esse talvez seja o conceito central do Durkheim, que está presente desde os seus primeiros escritos e que permanece até suas últimas obras. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em consideração é o seguinte: quando a gente pensa em fato, a gente sempre pensa num acontecimento. E não necessariamente é isso que quer dizer fato social. Fato social é também um feito. É tudo aquilo que é construído pela sociedade, ou seja, não é natural. Tudo aquilo que é um construto humano e que são formas de agir, de pensar e de sentir que se impõem aos homens como algo exterior, portanto, algo que não nasce com eles, não brota de um sentimento interno, que se impõe exterior e que exerce uma certa coerção. Coerção é, na verdade, uma certa obrigação, ele se impõe ao indivíduo, ou seja,
não são coisas que dependem da escolha. O indivíduo sente que precisa agir daquele jeito. E na maior parte das vezes, isso se impõe de forma inconsciente. No geral, nós não temos consciência dessas formas de agir, de pensar. A gente age, a gente naturaliza. Geralmente os fatos sociais são muito naturalizados. E parte da função da sociologia é desnaturalizar isso, pensar tudo isso como uma criação, para então ser possível analisar sociologicamente as suas causas, as suas funções na sociedade. A diferença entre ser individual e ser social tem um pouco a ver com o fato social, né? Sim. Qual a diferença entre esses dois, o ser individual e o ser social? Certo. Vamos partir da ideia do indivíduo. O próprio indivíduo já é uma entidade que em si mesma possui esses dois seres. Por isso Durkheim fala em alguns artigos, especialmente em artigos sobre a religião, sobre a dualidade da natureza humana. O que é essa dualidade? É o ser individual, que é tudo aquilo que nasce comigo, dados biológicos, dados genéticos, psicológicos, tudo aquilo que tem a ver com a minha própria trajetória. E o ser social é aquele que vem de fora. São justamente essas formas de agir, de pensar, de sentir, que são consolidadas na sociedade, ou seja, é a nossa maneira de perceber o tempo, é aquilo que a gente considera como belo, como feio, aquilo que a gente considera como certo e como errado, maneira de se locomover, todas essas coisas que a gente assimila a partir de fora. O ser social, ele existe tanto fora dos indivíduos como internalizado em cada um dos indivíduos. O ser social, ele está encarnado nisso que o Durkheim chama de representações coletivas, que são todas as ideias e sentimentos que nós compartilhamos e que estão encarnados, em primeiro lugar, e sobretudo nos códigos jurídicos, nos romances, na poesia, nos ditos populares, na nossa maneira de vestir. Tudo isso diz respeito a esse ser coletivo. E esse ser coletivo, ele de certa maneira está encarnado em cada consciência particular e está em interação constante com o ser individual, mas ele está acima dos indivíduos, tanto nos indivíduos dessa geração, e parte da sobrevivência desse ser coletivo diz respeito ao fato de que ele é transmitido de uma geração a outra através da educação. E por isso que ele se impõe com tanta força. Na verdade, a própria existência da sociedade, da coletividade, depende dessas representações compartilhadas. É o que confere uma identidade comum aos indivíduos, é o que permite a gente falar de uma sociedade. A gente pode dizer que o ser social é mais importante que o individual ou não? Ou isso é uma... É impossível você falar de uma relação de importância, porque sem o ser individual, o ser social também não existiria, porque são os indivíduos também em coletividade que elaboram o ser social. Então, se não existissem os seres individuais, o ser social também não poderia existir. Do mesmo modo que para eles, sem o ser social, os seres individuais, o indivíduo sozinho, com sua natureza, seria apenas um animal, não seria isso que nós chamamos de homem. O ser individual é aquele que veio ao mundo e que que depois o ser social que vai surgir. É o que o ser social, ele existe independente dos indivíduos, mas o próprio indivíduo também se torna um ser social na medida em que ele faz parte de uma sociedade. Entendeu? Mas ele também existe fora e acima desses indivíduos, e encarnado nessa ideia de representações coletivas. Mas também não é possível falar de uma relação de importância de um em relação ao outro. Os dois coexistem. E o ser individual, ele não tem uma opção de não ser um ser social. Não tem, porque a partir do momento em que se nasce numa sociedade, o ser social automaticamente, por assim dizer, já se impõe ao ser individual. A partir do momento que a criança nasce, a mãe já pega no colo de uma certa maneira, já fala, já usa um certo tipo de voz, já utiliza um idioma. A linguagem talvez seja um dos elementos mais cruciais de determinação do ser social, é a forma de expressão. Então, a não ser que fosse um indivíduo que nascesse num local completamente isolado, sem qualquer contato com outro ser humano. Então, é impossível a gente pensar hoje no mundo alguém que exista apenas individualmente, sem isso que foi herdado de fora e herdado das gerações anteriores. Porque quando a gente pensa em ser social, ele não existe somente nesse momento agora. É óbvio que ele está em constante transformação, mas a força dele vem justamente disso, é um legado muito antigo. E ser social não é só o ser social brasileiro, paulista.
tem a ver com a própria história da humanidade. Desde que o homem se tornou homem e passou a se relacionar socialmente, nós temos maneiras de perceber o tempo, de perceber o espaço, a própria necessidade de interdição, de valores morais. Tudo isso são heranças muito antigas e que fazem e que constituem esse ser social. Entendi. O ser social, ele vive em hoje ele vive numa sociedade moderna, uma sociedade complexa. Como é que ele consegue conviver com outros seres? Como é que uma pessoa consegue conviver com outras pessoas? Certo. Uma das características importantes da sociedade moderna é o culto ao indivíduo e à individualidade, que na verdade são duas coisas diferentes. O culto ao indivíduo é o culto a essa entidade abstrata dotada de direito à igualdade, liberdade, que é uma construção intelectual que se tornou parte da nossa moral, e também é um certo culto à individualidade, significando com isso que você... hoje em dia não existe uma pressão para você ser igual a todo mundo, coisa que existia há um tempo atrás. Hoje é considerado bacana você ser uma pessoa original, com seu gosto próprio. Então essa demanda de individualidade, é curioso notar, ela própria é uma demanda social. Hoje em dia é uma demanda social você ser dessa maneira. Por outro lado, isso pode sim ser origem da margem para conflito, porque pode ser que a individualidade de um entre em conflito com a individualidade de outro. Talvez esse seja o grande desafio da época moderna, quando há esse conflito de valores. Porque quando se fala de individualidade, também são conjuntos de valores, não é um ser individual. São conjuntos de seres sociais muito plurais, porque você não tem um ser social homogêneo. Você pode ser vinculado a 500 tipos de religião, você pode gostar de 500 tipos de música, você pode praticar ou não praticar esporte, aderir ou não aderir a um partido político, e cada indivíduo traz consigo essa pluralidade de coisas. Entendeu? Então, talvez esse seja o grande desafio da época moderna, como indivíduos tão diferentes podem viver juntos no mesmo espaço. Ou seja, é preciso que, apesar dessas diferenças, exista alguma coisa a mais que garanta não só a solidariedade pela divisão do trabalho, que é um fato da sociedade moderna, a gente pode falar disso um pouco depois, mas é preciso que também haja um valor comum. E essa é uma questão interessante no Durkheim, que ele diz: qual é o valor comum na sociedade moderna? É o respeito ao indivíduo. Sem isso, sem essa crença, essa fé nessa ideia de indivíduo, essa convivência de individualidades diferentes não seria possível. Então, isso seria a solidariedade orgânica, né? Sim, esse é o tipo de relação social que se dá num mundo em que existe a solidariedade orgânica. Talvez acho que a gente possa entrar um pouco agora nesse outro par de conceitos que é tão central para o Durkheim, que é esse par, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. O que vem a ser isso, né? É um par conceitual que ele introduziu na tese de doutorado dele, que se chama A Divisão do Trabalho Social, que foi posteriormente publicada na forma de um livro, que se tornou uma das principais obras dele e que, ao mesmo tempo que é uma teoria sobre o funcionamento da sociedade em geral, também é uma teoria sobre o funcionamento, é quase uma teoria sobre a história das sociedades, especialmente das sociedades ocidentais. Vamos começar então pela ideia de solidariedade mecânica, que se opõe à de solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica é um tipo de solidariedade, ou seja, de vínculo entre os indivíduos, que acontece em sociedades, primeiro, muito pequenas, com uma densidade populacional muito baixa, em que aquilo que une as pessoas são valores compartilhados, são o mesmo conjunto de valores. E são sociedades mais rígidas, porque qualquer desvio a esses valores compartilhados são imediatamente punidos e geralmente punidos de forma muito severa. A esse tipo de solidariedade corresponde sempre um tipo de sanção, que o Durkheim chama de sanção repressiva. Sanção é uma reação da sociedade, seja por parte da sociedade em geral, seja por parte do direito, na forma de uma pena pré-estabelecida. E a solidariedade mecânica é um tipo de ligação entre os indivíduos que passa a acontecer nas sociedades modernas. Quando essa consciência moral muito rígida, ela passa a ser afrouxada. Ou seja, você tem várias formas de vida diferentes. Você não tem mais um único conjunto de valores. Você não está mais numa sociedade que você precisa ser ou protestante, ou católico,
ou judeu, ou muçulmano, ou qualquer outra coisa. Você pode ser várias coisas, porque já não existe mais uma pressão tão grande da comunidade sobre esses indivíduos. E o Durkheim diz, apesar disso, a sociedade continua existindo. Apesar disso, a sociedade não se desfez. Por quê? Porque passou a existir um novo tipo de solidariedade que se dá no plano do trabalho. As relações sociais, nas relações sociais de trabalho também existe um conjunto de normas. O mundo do trabalho ele é completamente juridificado, ele é completamente regulado. E esse tipo de regulamentação passa a ser central para esse novo tipo de contrato social. A gente pode usar essa expressão, não é uma expressão que ele use muito. E essa solidariedade passa a existir por causa da interdependência que se constitui entre os indivíduos. Você tem como uma cidade como essa, que nós estamos aqui, isso é possível de ser visto com um pouco mais de clareza, porque talvez as relações sejam um pouco menos complexas do que em sociedades muito grandes, né? A gente pode ver exemplos muito simples dessa divisão do trabalho, da pessoa que vende os produtos, da pessoa que produz as coisas. A divisão do trabalho ela não se dá apenas no interior de uma fábrica, porque muitas vezes a gente pensa nisso, né? Numa fábrica tem quem aperta o parafuso, tem quem... Enfim, a gente tem essa imaginação, acho que essa ideia é bastante clara na cabeça, né? Que é uma forma de divisão do trabalho. Mas a divisão do trabalho também se estende por toda a sociedade. Se a gente pensa em todas as funções que são necessárias para que a sociedade exista. Hoje em dia, cada indivíduo está extremamente especializado. Alguém que é, sei lá, médico, ele só faz aquilo e a vida dele é aquilo. Ele tem quem produza a sua comida, ele tem quem cuide das estradas, ele tem quem tome as decisões políticas. E essa própria dependência um do outro, porque se não houvesse isso, a consequência disso também seria a própria pauperização, porque você precisa dessa especialização e dessa divisão para ter mais produto, para você ter mais meios de sobrevivência, a sociedade se torna mais sofisticada, você tem demanda de bens culturais, você não tem mais necessidade apenas de comer e aquelas necessidades muito básicas, surgiram novas necessidades. E a sociedade se complexificando, a consciência dela, as representações coletivas se tornam mais complexas, menos pesadas, e a solidariedade se dá por essa necessidade de interdependência. Então é um pouco essa dicotomia entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Uma das causas, a principal talvez causa da solidariedade orgânica é o aumento dos territórios, o aumento físico dos territórios de cada sociedade, somado ao principal fator que é o aumento da densidade populacional, que traz consigo uma densidade moral. Isso traz consigo uma série de outras consequências. O indivíduo já não está mais tão preso à família, ele não sofre mais tanto a influência dos ancestrais, por assim dizer. Ele tem um leque de opções de outros grupos menores aos quais ele pode aderir. Então, uma série de causas secundárias e tudo isso constitui esse tipo de solidariedade que o Durkheim chama de solidariedade orgânica. Quando há problemas na solidariedade, a gente tem uma coisa que ele chamava de anomia, né? Isso. O que você poderia explicar para a gente Certo, o que é a anomia? Certo. Anomia é um conceito um pouquinho complexo porque ele transita por várias áreas, mas a ideia geral, anomia ela é tanto a ausência de regras quanto a ausência de solidariedade. Qual é o problema para o Durkheim da ausência de regras? Porque sem regra não existe um parâmetro de vida comum. A gente não pode confundir anomia com autonomia. Para ele são duas coisas completamente diferentes. Você questionar a regra é uma atitude de autonomia. Agora, você não querer regra alguma, ou você ter uma sociedade sem qualquer regra e sem qualquer organização, você tem um estado de anomia. E o estado de anomia traz consigo todo tipo de patologia social. Porque para o Durkheim existe um fato muito básico, sem o qual não é possível a vida em sociedade, que é um consenso em torno de algumas coisas e é uma certa integração funcional dessa sociedade. Sem isso você não pode ter nada, você não tem divisão do trabalho, você não tem reprodução material da vida, você não tem família, sem essas coisas muito básicas. Então a existência de regras e a existência de um certo funcionamento social, ou seja, a ausência de anomia, é o pré-requisito para se falar em vida social. Por isso, para ele, os momentos de transformação social são muito delicados. Porque toda transformação social, ela tem a primeira etapa, que é o questionamento da moral vigente.
Então, o momento de transição é um momento muito delicado, porque você não pode passar do momento da crítica para o nada. É preciso que a crítica sempre dê lugar a uma nova moral, e essa nova moral deve ser elaborada por um consenso social, seja de forma consciente ou não. As pessoas precisam passar a acreditar em novos valores para daí sim constituir um novo tipo de sociedade. Ou seja, a crítica, pela crítica, ela, para o Durkheim, é muito perigosa. E o momento que ele vivia, ele considerava como um momento de anomia ou de quase anomia, porque ele via que novos valores haviam sido criados, a república contra a monarquia, valores laicos em detrimento de valores religiosos. Por outro lado, as instituições ainda não estavam consolidadas. E para ele isso era vital, era preciso que as pessoas, não apenas os intelectuais, não apenas as instituições tivessem esses valores republicanos, mas era preciso que os cidadãos encarnassem esses valores, porque senão haveria um descompasso e isso provocaria anomia. Ele tinha uma grande preocupação em evitar esse problema, que isso levaria a revoluções e a desintegração social. Como a desigualdade pode ser vista pela teoria durkheimiana? Certo. Eu acho que é muito comum se pensar que Durkheim nunca problematizou a questão da desigualdade social, ou que não é possível pensar esse tipo de problema a partir da teoria durkheimiana. Mas uma coisa que a teoria dele traz uma contribuição muito grande em relação a isso, é porque a própria preocupação com a questão da desigualdade social, ela é uma questão moral. O que isso quer dizer? Hoje em dia, a desigualdade social se põe como um problema porque a igualdade social é um valor bom e a desigualdade social para a gente atualmente, e é importante notar, nem sempre isso foi assim. Esse eu acho que é o fato principal. A desigualdade social para a gente é uma violação àquilo que é de mais sagrado, ou seja, os direitos básicos de cada indivíduo. Por isso que a questão da desigualdade se tornou uma coisa tão relevante para a gente, porque ela é algo que fere algo que para nós é sagrado. Então, para o Durkheim, pensando de um ponto de vista durkheimiano, usando a teoria dele para pensar essa questão, talvez a primeira coisa a se fazer para solucionar esse problema é intensificar a consciência moral em relação ao problema da desigualdade. O que isso significa? Numa sociedade em que você ainda valoriza uma pessoa que tem 20 carros na garagem, isso é sinal de status, isso toda a sociedade valoriza como algo bom, nunca vai ser uma sociedade com igualdade. Porque é uma valorização social da posse de bens e não da posse de conhecimento, não da solidariedade, mesmo para usar um termo dele. Então começa por aí. O combate à desigualdade social começa por na verdade, assim, é uma luta moral acima de tudo. E nesse sentido, obviamente, ele é muito diferente do Marx. Porque para ele a origem da desigualdade social é também não é tanto... Claro, ela está presente no plano do trabalho, mas ela também está no plano das nossas ideias. Enquanto não existir uma cultura voltada para a igualdade social, enquanto as pessoas não ficarem indignadas com quem ostenta demasiadamente, essa sociedade nunca vai ser uma sociedade baseada na igualdade. Claro que o Durkheim não pensava uma sociedade da mesma maneira que o Marx, uma sociedade em que todos podem fazer tudo, em que se pesca de manhã, se lê poesia à tarde. Não era esse o tipo de sociedade que ele imaginava, até porque ele não tinha muita preocupação em pensar, em imaginar um modelo ideal de sociedade. Mas o que era vital para ele era a organização da própria sociedade, hoje que a gente chama de sociedade civil, no formato de movimentos sociais, isso que é uma questão tão atual para a gente, esses movimentos sociais. A sociedade civil organizada, seja na forma de sindicato, seja na forma de movimento ecológico, seja na forma qualquer tipo de ONG, todo esse tipo de movimento da sociedade civil deveria fazer uma pressão junto ao Estado por políticas de melhoria nas condições sociais. Por exemplo, o estado de bem-estar social, para o Durkheim, é algo que, em vez de diminuir, é algo que deveria aumentar. Porque é da competência do Estado garantir todas as condições de vida digna para os indivíduos. Por exemplo, você pensar que tem gente que trabalha o dia inteiro e não ganha o suficiente para sobreviver é uma questão imoral.
o Estado e a própria sociedade deveriam se organizar para que isso não acontecesse. E por isso passa a valorização de qualquer tipo de trabalho, a melhora de vários tipos de trabalho. A educação tem um papel fundamental, não apenas um papel moral, ou seja, as crianças considerarem a desigualdade como problema, mas também tem essa função de capacitar todo e qualquer indivíduo para desempenhar toda e qualquer função que ele deseje desempenhar. Então, a mudança na desigualdade social, ela passa por aí, por esses outros canais. E para o Durkheim, ela teria que ser, o papel tem esse Estado, o Estado também tem esse papel de fortalecer a consciência moral contra a desigualdade. É preciso que a desigualdade se torne cada vez um problema que nos constranja mais, que nos cause mais incômodo. Porque só assim a própria sociedade civil vai se organizar e vai passar a valorizar outros modos de vida. Então a questão da desigualdade passa pelas nossas ideias, a partir de tudo, e são as nossas ideias que vão mudar os tipos de relação social, os tipos de valorização de cada função que é desempenhada na sociedade. Então não pode ser considerado uma anomia nesse caso? Anomia não pode ser considerado nesse caso pela seguinte questão. A anomia é uma ausência de regras. Se as regras são dessa maneira, não existe uma ausência de regra, mas pode sim ser considerado uma forma de patologia. Inclusive, um dos últimos capítulos que o Durkheim escreveu nesse livro, A Divisão do Trabalho, são sobre as formas patológicas de divisão do trabalho, formas anormais. E essa desigualdade social gritante que existia na época dele, que existe na nossa época, é uma forma patológica de divisão do trabalho. Para ele, a exploração do trabalho infantil é uma forma patológica de divisão do trabalho. O trabalho escravo é uma forma de patologia. Vamos tentar pensar um pouco essa relação para o Durkheim, que é uma relação não óbvia, não muito fácil, que é entre o ideal e o real. O próprio Durkheim, na obra dele, ele tem essa dualidade entre a ciência, que diz o que é, e a parte normativa, que pensa como deveriam ser as coisas. Então ele nunca chegou a pensar em descrever uma sociedade ideal, dizer os homens devem agir assim, a sociedade deve ser dividida dessa maneira, que para ele a sociedade é uma coisa muito dinâmica e muito viva e que segue uma lógica interna própria, ou seja, as coisas aconteceram como aconteceram por diversas razões e você não poderia fazer com que elas tivessem sido diferentes. Você pode tentar fazer com que elas sejam diferentes, mas esse ser diferente tem que partir de necessidades dos homens dessa sociedade agora, tem que partir de necessidades reais, de anseios reais. Para ele não adianta nada alguém ficar no seu próprio gabinete concebendo o que seria uma sociedade ideal. Isso surge das demandas de cada um, surge pela pressão de liberação moral, surge pela pressão de inclusão de direitos. Então, para ele, a sociedade é uma coisa dinâmica e o que é importante existir são as condições para que essas demandas sejam expressas. Uma sociedade ideal é aquela em que os indivíduos não são coagidos pela força a fazer qualquer coisa, em que eles podem se expressar livremente e essa possibilidade dessa esfera pública, que é um termo tão comum nas teorias sociais hoje, essa esfera pública tem que ser um espaço de manifestação das demandas dos indivíduos, não apenas como indivíduos, mas através desses grupos secundários, que para eles são instâncias centrais. Então a sociedade ideal é essa, é uma sociedade em que os indivíduos podem se organizar e expressar suas demandas. E talvez como ideal para ele, que ele acredita que seja quase que uma tendência das sociedades, é a sociedade deixar de ser uma sociedade baseada em valores religiosos e passar a ser uma sociedade baseada em valores laicos. Porque uma sociedade laica, ela está mais próxima da verdade, sendo verdade o seguinte, a compreensão de que a própria religião e a própria ideia de Deus é uma criação social. Então, na medida em que se toma consciência disso, os indivíduos são mais livres para saber que as regras que eles próprios seguem são regras que eles criaram. Não eles, enquanto indivíduos, mas enquanto membros de uma sociedade. Então, essa consciência, a possibilidade de se ter essa consciência, para o Durkheim, talvez não seja errado dizer que seja um ideal a ser atingido, um ideal para o qual a escola tem um papel absolutamente central. O Durkheim ele é tido como um pensador que foi funcionalista, certo, né? Eu queria que você explicasse para nós o porquê do uso desse termo não é tão correto e explicar essa visão do Durkheim em relação aos papéis de que cada indivíduo
exerce na sociedade. Certo. Na verdade, o termo funcionalista, ele foi sempre utilizado para descrever a obra do Durkheim. Na verdade, os dois eram sempre identificados, Durkheim igual funcionalista. Porque hoje em dia a gente tem certo cuidado para a utilização desse termo, porque esse era um tipo de abordagem que enfatizava apenas um lado do Durkheim e compreendia a teoria dele de uma forma um pouco equivocada. Equivocada porque recortada, porque não via a teoria dele de uma maneira ampla. A ideia de função é uma ideia que está, sim, presente no Durkheim. Não seria totalmente equivocado dizer que ele é um autor funcionalista, porque isso está presente nele. Mas qual é o problema dessa abordagem? Porque com essa ideia você pensa o Durkheim como um autor que concebeu a sociedade como um todo fechado, parado, em que cada indivíduo desempenha um papel e que não pode haver mudanças e que as coisas têm que continuar do jeito que são, como um autor que não pensa a dinâmica, que não pensa a transformação da sociedade. O que não é, ele pensa assim que existe uma integração funcional na sociedade, até porque ele foi muito influenciado por autores como Spencer, que a gente já falou aqui, que era um autor que pensava a sociedade como um organismo, e daí a ideia de um organismo vivo, enfim, como um organismo vivo por quê? Porque ele existe a partir dessas relações entre os indivíduos, cada um desempenhando um papel, enfim. Mas ele também é um indivíduo que se transforma, ele é um ser que se transforma. Então não é verdade que para o Durkheim cada um vai cumprir a mesma função a vida inteira e que tem que ser assim. Ele não é alguém que levanta a bandeira da ordem do conservadorismo, muito pelo contrário. Na época dele, ele defendia profundas transformações na sua sociedade. Então, por essa razão, quase que histórica, pelo sentido, pela conotação negativa que sempre se atribuiu à expressão funcionalista, como uma teoria oposta, por exemplo, a de Marx, que pensava dinâmica e toda essa questão, a gente tem evitado utilizar essa expressão, porque é uma expressão que ficou datada e sempre com uma conotação muito pesada que via o Durkheim de uma maneira muito fechada. Então, atualmente, desde o final dos anos 80, 90, se tem pensado o Durkheim a partir dele mesmo, não tanto a partir de categorias de dizer que Durkheim é conservador, Durkheim é funcionalista, mas pensar Durkheim é um autor do século XIX, século XX, que trouxe contribuições fundamentais para a sociologia e para a teoria social, que pensou questões do seu tempo e que pode ser ainda muito úteis agora, todos esses tipos de problema que ele pensou. O nosso esforço é isso, é ver como a teoria dele pode fazer sentido no mundo de hoje, você tomar aquelas categorias e tentar pensar o que está acontecendo agora, não de uma forma dogmática, mas tentando fazer a crítica do Durkheim, tentando atualizá-lo para as questões que são relevantes para nós, que não necessariamente eram as mesmas questões que faziam sentido no mundo dele. Só pegando esse gancho, por que você havia dito para a gente antes, porque o Durkheim voltou a ser muito pensado. Por que nesse momento ele voltou a ser lembrado? A ser lembrado. Bom, é difícil estabelecer uma única razão. Primeiro uma série de coincidências de gente que começou a se interessar pelo Durkheim e começaram a ser retomados textos antigos dele que apontaram para um novo Durkheim. Por exemplo, tem um Durkheim no debate com a filosofia, que é um Durkheim mais próximo das questões da filosofia, como um autor interessante para pensar a moral, que a moral é uma questão clássica da filosofia, sempre fez parte do domínio da filosofia, então se descobriu que o Durkheim é um autor interessante para pensar isso, se encontrou manuscritos dele, e talvez junto com isso, na sociologia em especial, uma certa crise do paradigma marxista. Eu não estou dizendo que o paradigma tenha sido deixado de lado ou que ele deixe de ser importante de forma alguma, mas se começou a pensar que talvez Marx já não fosse suficiente para explicar todas as dimensões da vida social. E se começou a perceber que a questão da moral, você pensar as relações sociais, as próprias relações econômicas como questões morais, é uma coisa que faz muito sentido. Você pensar o homem como um ser moral, que age não por interesse apenas, como no caso do utilitarismo, mas como alguém que tem valores, que tem crenças, que tem ideias. Tudo isso passou a fazer muito sentido no mundo de hoje. E outro aspecto interessante dele é que ele está muito próximo a essas teorias que são muito contemporâneas, como por exemplo de Habermas e essa teoria crítica contemporânea, porque o Durkheim é um autor que pensou o espaço público, é um autor que pensou a formação de consenso moral,
é um autor que pensou a deliberação, pensou a democracia. Durkheim era um defensor ardoroso da democracia e da república, e todas essas são questões muito atuais. Hoje em dia, a desigualdade social, ela não é mais um problema isolado, ela está junto com a questão da democracia, ela está junto com a questão do respeito ao indivíduo, e o Durkheim tinha pensado todas essas questões e se está redescobrindo todas essas coisas que ele já discutiu naquela época, que são ainda questões atuais. Ainda é um desafio nosso como tornar a democracia uma coisa de fato e não apenas uma ideia, como fazer a república existir, ou seja, essa res pública, essa coisa nossa. Tudo isso são desafios que a gente ainda tem pela frente. O Estado também é uma dessas questões que permaneceu não explorada no Durkheim até um tempo atrás, porque há um conjunto de escritos dele sobre o Estado que foi publicado apenas em 1950, que foram aulas que ele deu sobre o Estado, num curso sobre Estados, associações profissionais e indivíduo, que é um texto extremamente interessante. No Brasil ele está publicado com o título Lições de Sociologia, e nesse livro ele expõe claramente qual é a concepção que ele tinha sobre o Estado. Vamos tentar o seguinte, para ele o principal elemento do Estado é a Assembleia Legislativa. É essa esfera de criação de leis. No caso de um país, especialmente no caso do Brasil, Senado e Câmara dos Deputados, porque são as esferas legislativas que mais têm poder na criação de leis. E vamos tentar pensar a relação entre sociedade e Estado. Para o Durkheim, as representações coletivas, elas são elaboradas no seio da sociedade, geralmente de forma inconsciente, em conversas, em reflexões. A igreja tem um papel fundamental, especialmente nas épocas passadas, na formação das nossas representações. E representações coletivas são todo esse conjunto de ideias que existe na sociedade, geralmente de maneira difusa. E essas representações, elas de alguma maneira chegam no Estado. O Estado, na figura especialmente do legislativo, é a instância responsável por elaborar de uma forma mais consciente essas representações. E essas representações coletivas, esses valores, aqueles que de fato são, ou ao menos deveriam ser os mais importantes para a sociedade, eles devem ser objetivados na forma do direito. Ou seja, tem certos costumes morais que não são provavelmente considerados pela sociedade tão relevantes assim. Então, um desrespeito a esse tipo de costume, ele é simplesmente reprovado pela própria sociedade, com um olhar feio, uma repreensão. Agora, há certos tipos de valores que são absolutamente vitais para a sociedade. Por exemplo, direitos de proteção à criança, o direito à propriedade, que para a gente, na nossa cultura, é um valor sagrado. Todo esse conjunto de coisas são valores muito importantes que estão já presentes na sociedade, que o Estado elabora, discute. A função dos deputados é discutir, depurar os vários pontos de vista e fazer com que essas demandas sejam tornadas leis. E qual é a contrapartida da lei? A contrapartida da lei é que o desrespeito a essa regra moral, que passou a ser uma regra jurídica, ela vai ser punida. Todo desvio da regra corresponde uma sanção. Seja uma sanção por parte da sociedade, seja uma sanção muito precisa dada pelo Estado. O indivíduo vai ser preso, vai ter que pagar uma multa. Então, essa relação é muito forte entre Estado e sociedade. E, por outro lado, o Estado ele é responsável por elaborar de uma forma um pouco mais sofisticada, e mais sofisticada sim, porque coloca na forma de lei, delibera sobre tudo isso. Então, o Estado não é um órgão que está acima da sociedade apenas. Ele está acima no sentido de que essas representações chegam até ele, mas ele deve estar a serviço da sociedade e deve servir para esclarecer a própria consciência social. E para ele, há uma questão que eu acho que é de vital importância, que ele pensou, que para ele o indivíduo, os direitos individuais, eles surgem de um jogo de forças entre o Estado e os grupos secundários. Grupos secundários, para eles, pode ser igreja, pode ser grupo de amigos, pode ser qualquer grupo de escoteiros, de ONGs e qualquer tipo de coisa. Qualquer grupo que esteja entre o Estado, entre a vida política e o indivíduo isolado em sua família. Por que o indivíduo nasce desse jogo de força entre essas duas instâncias?
Porque para o Durkheim, se o Estado fosse fraco, os grupos secundários poderiam absorver demais o indivíduo. E ele é como se nesses grupos passasse a surgir uma nova forma de solidariedade mecânica. Como se o indivíduo tivesse que ser completamente absorvido nisso. O Estado é esse agente mais neutro e mais abstrato, porque ele está muito acima, você não consegue ter muita clareza sobre o que é o Estado. E com as suas leis, ele garante que o indivíduo não seja oprimido pelos grupos sociais intermediários. Por outro lado, sem esses grupos, se existisse só o Estado e os indivíduos, o indivíduo não teria uma identidade, ele seria um ser, ele não teria gostos definidos, ele não teria vínculos. Então o indivíduo surge desse equilíbrio de forças, ele vem com a sua própria trajetória e participa desses vários grupos intermediários, e esses grupos intermediários eles têm o seu poder amenizado pelo Estado. Então a sociedade se constitui dessa maneira, o Estado protege o indivíduo e garante seus direitos individuais, e os grupos intermediários chegam com as suas demandas e ao mesmo tempo conferem uma certa identidade aos indivíduos. Então o Estado tem esse papel absolutamente vital para o Durkheim, e desde que ele cumpra esse papel. Maravilha, valeu. Para você, inteligente, mas não se pense terá para você. Mas maravilhoso. Terá.